Pessoal, esse parágrafo segundo, ele é um pouquinho lógica, só que é importante a gente frisar, sempre lembrando que quando a gente está se referindo aí à questão de liberdade do preso, a gente tem que se ater muito ao princípio da legalidade. Se não tiver escrito, não vale, ok? Tem que estar escrito, porque princípio da legalidade. Pessoal, parágrafo segundo. Também estão sujeitos à disciplina carcerária os presos sob a guarda ou custódia de servidores da Subsecretaria de Administração Prisional ou de outras autoridades e seus agentes nos seguintes casos. Pessoal, o fato do indivíduo ir ao fórum, ele não perde a condição de preso dele, não perde a condição de preso sendo provisório ou condenado. Ele não perde, aí. O fato desse indivíduo ficar internado em um hospital, ele não perde a sua condição de preso. Por isso que eu falo para você que o parágrafo segundo é muito lógico, mas é importante frisar. E o parágrafo segundo deixa bem claro, também estão sujeitos à disciplina carcerária, ou seja, o fato deles estarem nessas condições não retira a obrigação de estarem sujeitos à disciplina carcerária os presos sob a guarda ou custódia de servidores da subsecretaria, que já não existe mais, do DEPEN no caso, né? Não existe mais a SUAP, ou de outras autoridades seus agentes, nos seguintes casos. Pessoal, inciso 1, durante sua movimentação fora da unidade prisional. Pessoal, acontece muitas vezes de algum preso ser recambiado, ou seja, o preso ele está aqui no estabelecimento tal e ele é enviado para o estabelecimento X, sai do estabelecimento Y, vai para o estabelecimento X. Nesse período que ele está em movimentação, que ele está em transporte, ele continua tendo obrigação à disciplina carcerária. Exemplo, imagina se fosse o contrário, naquele intervalo ali, naquele lapso temporal, ele poderia então ofender o servidor, ofender o policial penal? Claro que ele não poderia ofender o policial penal, porque ele continua tendo obrigação de respeitar a disciplina carcerária, ok? 2, durante o seu internamento em unidade de saúde, é o que eu acabei de falar. O indivíduo, por alguma situação de saúde, ele é obrigado, ele tem que ficar um tempo em determinado hospital. Só porque ele está doente, só porque ele está internado, ele tem o direito de ofender os médicos, ele tem direito de ofender lá os enfermeiros, os policiais penais que estão fazendo a sua guarda? Claro que não. Ele continua, ele tem o dever de manter a disciplina carcerária. Ele tem o dever de se manter respeitoso, se manter educado aí com as pessoas com que tratam diariamente. E 3, durante as audiências perante autoridades administrativas, legislativas ou judiciárias. Imagina a situação, o indivíduo ele é preso, ele tem que fazer uma audiência com determinado juiz na comarca tal. Essa questão da disciplina carcerária, ela vai persistir, ela vai continuar, ela vai prosseguir, independente se esse indivíduo não está dentro do estabelecimento penal. Por quê, pessoal? Porque ele ainda tem obrigação, ele ainda tem o dever de manter a disciplina carcerária frente às autoridades administrativas, seja aqui o diretor do estabelecimento, legislativas, seja lá um vereador, um prefeito, e judiciárias, aí, juiz, promotor, esse pessoal todo, ele tem obrigação de manter a disciplina carcerária. Então é o seguinte, mesmo indivíduo, mesmo preso, estando nessas situações apresentadas, ele ainda tem que manter aquela disciplina carcerária, ele tem que respeitar as pessoas que estão ao seu redor. Dando continuidade, artigo 615, se parece muita coisa aqui, se parece com a LEP e com a NEP. Artigo 615. A disciplina consiste no cumprimento da ordem, na obediência às determinações das autoridades e no desempenho do trabalho. Então, o 615 vem dizer o que é disciplina. Porque tem que ter uma questão ali um pouco objetiva para saber o que é disciplina. E a disciplina consiste, pessoal, no cumprimento da ordem. É um indivíduo não ser aquele cara que gosta de desobedecer ordens, na obediência às determinações das autoridades e no desempenho do trabalho. Lembrando,
o preso condenado, ele é obrigado a trabalhar. O preso condenado, ele é obrigado a trabalhar. O preso provisório trabalha se assim achar melhor. Por quê? O trabalho para o preso provisório, ele é facultativo. Artigo 616. Toda falta disciplinar cometida pelo preso e as respectivas sanções serão imediatamente lançadas no sistema de informação, assim como o elogio e a recompensa por ele recebida. O que é isso, pessoal? Existe um livro que controla ali, basicamente, a vida do preso. Existe um livro que vai ser anotado todas as situações que envolvam aquele preso. Isso por quê, pessoal? Porque o comportamento do preso, ele é vinculado com a progressão de regime do preso. A gente viu lá na LEP que o comportamento do preso, ele está ali concomitamente com aquelas questões, aquelas progressões lá, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70%. Então, se o indivíduo atingir aquele percentual na situação lá e cumprindo os demais requisitos, o comportamento dele tem que estar alinhado com aquelas questões ali das progressões. Então, não basta somente o indivíduo chegar naquelas percentuais, ele tem que ter um bom comportamento. Por isso que toda falta disciplinar serão, pessoal, imediatamente, toma cuidado com isso aqui, imediatamente, bem como o elogio e a recompensa, porque o preso, ele tem direito a alguns benefícios, ele tem direito ao elogio e ele tem direito à recompensa. Se, quando é ruim, tem que ser anotado imediatamente, quando é bom, que é o caso das recompensas, é o caso do elogio, pessoal, nesse caso também, o indivíduo tem que receber aquela anotação imediatamente. Artigo 616. O preso que de qualquer modo concorra para a prática de infração disciplinar incide na pena a ela combinada na medida de sua culpabilidade. Aqui parece até a questão lá do Código Penal, né? O que acontece, pessoal? Às vezes, um determinado grupo de presos, eles cometem diversas infrações. Preso X, preso Y, preso Z. Preso X e preso Y cometeu infração tal. O preso Z participou de uma parte daquelas infrações, mas não participou de todas as infrações. Então é o seguinte, o preso Z, ele responde na medida da sua culpabilidade. Ele não vai responder pelo que ele não fez. É isso que o artigo fala. O preso que de qualquer modo concorra para a prática de infração incide na pena a ela combinada na medida de sua culpabilidade. Pessoal, parágrafo 1º. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Isso está lá na norma de execução penal, isso está lá na lei de execução penal, lá na LEP. O que acontece? O fato do indivíduo tentar cometer uma infração, ele será punido correspondente à falta consumada. E aqui eu faço um adendo, cuidado. Cuidado, por que cuidado? Porque é o seguinte, lá no direito penal, e eu estou falando isso porque vocês estudam direito penal para a prova de vocês também, então serve como uma revisão. Lá no direito penal, existe a tentativa e a consumação. A tentativa é punida com o mesmo tempo que a consumação, só que a tentativa, ela tem uma redução, ok? Ela tem uma redução. Então, a tentativa, mesmo tempo que a consumação, só que a tentativa, ela tem uma redução. Aqui não, pessoal. Exemplo, a gente sabe que o indivíduo que fugir, ele comete falta grave. Imagina que o indivíduo tente fugir. Ele vai ter redução de pena? Ele vai ter redução ali de pena, não. Ele vai ter redução na questão da sanção disciplinar? Não, ele não vai ter. Por quê? Porque pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então, se o indivíduo, se ele foge ou se ele tenta fugir, ele vai ter a mesma punição. Se ele foge ou se ele tenta fugir, ele vai ter a mesma punição. Por quê? Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Cuidado com isso, porque pode vir na prova de vocês, dizendo que na tentativa não será punida da mesma forma que a falta consumada. E a LEP, a LEP e aqui também o REMP, traz claramente que pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
Pessoal, nas faltas graves, é somente nas faltas graves e violações por monitoração eletrônica, o diretor-geral as representará ao juiz de execução para os fins do artigo 118, inciso 1, 125 e 127 da Lei 7210, que é a LEP. O que acontece, pessoal? Nas faltas graves e nas violações aí por monitoração eletrônica. Se o indivíduo violar a questão da tornozeleira, pode ser que o juiz regrida o regime daquele indivíduo. Então, por que é importante o diretor-geral representar o juiz de execução? Porque o juiz de execução é que cabe a regressão e a progressão de regime. Então, nas faltas graves, as faltas graves, elas têm um condão muito importante aí na lei de execução penal, porque pode regredir um regime, pode complicar a progressão de regime. Então, nessas situações de faltas graves e violações por monitoração eletrônica. Pessoal, lembrando, somente faltas graves. Não fala nada sobre as faltas médias e as faltas leves, somente as faltas graves. Artigo 618. Artigo 618. Nenhum preso poderá desempenhar função ou tarefa disciplinar ou de liderança na unidade prisional. Pessoal, isso aqui é meio que lógico. Já pensou o preso assumindo a liderança do bloco 4, do pavilhão 3? Não existe isso não, véio. O preso ele não pode desempenhar função ou tarefa disciplinar ou de liderança na unidade prisional. Imagina o preso fazendo parte da comissão disciplinar? Não existe isso. Ok? E não existe hipótese alguma. Imagina que o preso é amigo do juiz de execução. Aí o juiz de execução fala para ele assim, ó, preso fulano de tal, você será responsável pela parte disciplinar do pavilhão 3. Pessoal, não pode. Por quê? Independente se o juiz de execução vai autorizar, independente se o diretor vai autorizar, não pode. Simples assim. Então, se for cobrado na prova de vocês lá, lembre-se, nenhum preso poderá desempenhar função ou tarefa disciplinar ou de liderança na unidade prisional. Artigo 619. O condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório e em monitoração eletrônica, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares da Subsecretaria de Administração Prisional. O que acontece? Falei para vocês que, só frisando aqui, eu falei para vocês que não existe mais a SUAP, ok? Mas o REMP pode ser que traga a SUAP para vocês. Então preste atenção nisso. Vocês vão ver SUAP lá e, pô, isso está errado. Não está errado não. É o REMP que está atrasado. Pessoal, é como que quando determinado indivíduo vai fazer qualquer coisa na vida, exemplo, o cara ele vai ingressar numa faculdade. O que acontece? Quando ele ingressa na faculdade, é passado para ele todas as situações que ele tem que respeitar, que ele tem que conhecer, aquele tipo de situação toda, direitos, deveres, sanções e tal. Aqui é a mesma coisa. Quando o indivíduo inicia, ele será cientificado das regras que ele terá que cumprir. Ele será cientificado das normas disciplinares. E é o preso condenado à pena privativa de liberdade, restritiva de direito, o preso provisório e em monitoração eletrônica, ele será cientificado das normas disciplinares que ele terá que cumprir. Artigo 620. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança ou monitoração eletrônica no que couber o disposto neste regulamento. É lógico, pessoal, que aquele indivíduo que é preso provisório, não são todas as situações que vão se enquadrar a ele. Exemplo, obrigação de trabalhar. Ele não tem obrigação de trabalhar. Então, vai se enquadrar a ele? Não vai se enquadrar, porque ele não tem obrigação de trabalhar. Mas no que couber, o REMP se aplica ao preso provisório e também à monitoração eletrônica. Dos deveres, pessoal, dos deveres. O preso ele tem dever a seguir, assim como ele tem direitos também. O preso ele tem direitos e também tem deveres. Dos deveres aí. Artigo 621. Cumpre ao condenado, além das obrigações inerentes a seu estado, submeter-se às normas de execução da pena ou da medida de segurança. Pessoal, é o seguinte, o indivíduo está condenado, logo
ele vai perder alguns direitos, É lógico que ele só perde alguns direitos que forem compatíveis com sua situação de preso e também se a sentença dizer que ele perdeu tal direito. Se for compatível e se a sentença não falar que ele perdeu, ele vai manter aquele direito. Mas ele tem o quê? Ele tem a obrigação de cumprir obrigações legais inerentes ao seu estado, qual estado está de preso. Ele é um indivíduo que perdeu a liberdade. Submeter-se às normas de execução da pena ou da medida de segurança. Lembrando que a medida de segurança diz respeito aí ao inimputável, aquele indivíduo que não tem discernimento mental completo. Então, é aquele cara que ele não tem capacidade mental. Então, medida de segurança é o inimputável, pena para o imputável, aquele indivíduo que tem discernimento mental. Artigo 622, constitui deveres do preso, pessoal. Isso aqui, o preso tem que fazer. Aí eu te pergunto, como que você vai diferenciar a questão do dever para a questão do direito? Pessoal, de uma forma bem grosseira, de uma forma bem dinâmica, dever, basicamente, são coisas que a gente não gosta muito. E direito, basicamente, são coisas que a gente gosta. Então, dever. Você pensa assim, isso é bom para mim? Não, isso é um dever. É direito, é bom para mim? Isso é um direito. Basicamente é isso. É lógico que existem alguns direitos e deveres que são mais cobrados, que são mais... que as bancas gostam mais de falar sobre eles, gostam mais de cobrar na prova sobre eles. Pessoal, constitui deveres do preso, permanecer na unidade prisional até sua liberação. É lógico, né? O indivíduo ele só sai do sistema prisional depois que ele for liberado. Pessoal, até a próxima aula aí. Vamos continuar estudando o REMP, todo o conteúdo aí para vocês gabaritarem na prova. Foco nos estudos, tamo junto.